Que alegria estarmos mais uma vez juntos em escola dominical, domingo bonito, manhã ensolarada. Como nós acabamos de cantar aqui o hino de número 129 do nosso inário, é um alerta. Bem, de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo a anunciar, e de fato é isso mesmo. Vigia e ora. O coração é pequeno e também apertado. Um temporal pode abrigar. E às vezes acontece isso. Amanhã começa bem o sol e aí à tardezinha começa as nuvens a aparecer e de repente se forma um grande temporal e assusta muitas pessoas. Mas nós agradecemos ao Senhor Deus a oportunidade de estarmos juntos aqui. Como foi dito aí, a gente ainda está na fase da adaptação da revitalização da classe dos nossos adolescentes. Nós estamos para ter aí uma reunião de planejamentos. Então, por enquanto, os nossos queridos adolescentes que estão por aí participam conosco aqui da aula na classe dos adultos. Subiram? Alguns subiram? Se você quiser subir, subiram lá, Enzo. Tá bom? Pode ir lá. Leva a sua Bíblia, por gentileza. Isso, muito bem. Meus irmãos, nós vamos continuar com a nossa maratona da aula aqui na escola dominical sobre o livro de Jó. Hoje, 15º capítulo. Por gentileza, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Se vocês têm aí, vai ter projeção aqui para facilitar. Nós damos as boas-vindas para vocês que estão aqui conosco, alegria de vê-los fisicamente, tete a tete, como diz. É bom a gente olhar no olho, né? Conversar de viva voz, mas também damos as boas-vindas para outros queridos irmãos nossos que foram impossibilitados de não participar conosco aqui. Então nós também damos as boas-vindas para os nossos queridos irmãos que estão distantes e tem aí a oportunidade de acompanhar a transmissão da aula hoje aqui ministrada. Então, por gentileza, Jó capítulo 15. Meus irmãos, o livro de Jó é um livro de conforto para o coração da igreja. Ainda que a história deste servo do Senhor está dando eco, ok. Robson, isso, veja aí que a gente tem que atentar para os nossos idosos que têm aí uma certa dificuldade na audição, para não dar muito eco. Muito obrigado. Melhorou um pouquinho, Soyoki? Melhorou? Ok, eu vou afastando um pouquinho daqui. Aí, Rob, você vai acompanhando para ver se o som sai. O livro de Jó, meus irmãos, é um livro de conforto para a vida da igreja. Ainda que mostra sofrimento intenso na vida desse servo do Senhor Deus, aparentemente sem motivo, porque de fato Deus falou isso com Satanás. O que está acontecendo com Jó não havia motivo para Deus fazer. Foi Deus que disse para Satanás. Contudo, o registro destes sofrimentos é para mostrar, meus irmãos, que este mundo onde nós vivemos é um mundo de sofrimento. Ainda que aparentemente não tenha motivo nenhum para a gente sofrer. Por exemplo, às vezes alguém passa por uma aflição e faz aquela pergunta: meu Deus, o que é que eu fiz para poder sofrer desta maneira? E se você for sincero com Deus, você vai fazer uma análise e vai dizer: não, de fato, eu tenho vivido diante do Senhor com integridade, eu sou um servo do Senhor, eu procuro viver uma retidão de vida, eu sou temente ao Senhor Deus e eu até me desvio das astutas ciladas de Satanás. Contudo, meus irmãos, isso não é garantia de que você e eu não possamos sofrer aqui neste mundo. A questão é como entender o sofrimento neste mundo. Então o livro de Jó tem nos ensinado como viver nesse mundo suportando as aflições. E o exemplo de Jó na Bíblia, meus irmãos, aponta para Deus que iria vir a este mundo num corpo humano e que iria experimentar o pior sofrimento que qualquer ser humano na face da terra não suportaria. Então o livro de Jó aponta para Cristo, aquele que é o Filho de Deus e que veio para sofrer sem motivo nenhum aparente.
Não precisava Deus fazer aquilo que ele fez com o filho dele. Então, ainda que Jó está lançando as suas queixas diante de Deus por causa da dor, isso é um exemplo daquilo que, diante do que está acontecendo com Jó, que iria acontecer com Jesus. E hoje nós que estamos aqui estudando o livro de Jó e olhando para trás e sabemos o que é que aconteceu com o Senhor Jesus, então nós temos conforto, nós temos consolo da parte de Deus, porque ainda que o sofrimento seja uma realidade e às vezes o sofrimento pode nos abater, nós temos esperança em Cristo. O sofrimento não tem a palavra final, aliás, nem a morte tem a palavra final. Então aqui está a nossa esperança. E o livro de Jó é uma dinâmica de diálogo, você já deve ter percebido isso. O narrador do livro apresenta Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus ratifica isso nas palavras do narrador. E aí então começa os testes na vida do servo de Deus, diante daquela palavra de Satanás a Deus. Ele te serve porque ele tem bens, ele tem propriedades, ele é um grande empresário, ele tem família, está tudo indo bem com ele. O ser humano é assim, se está tudo bem, ele te adora com a maior alegria. Mas toca no que ele tem, para ver se ele não blasfema na tua cara. Primeiro teste. E o primeiro teste Jó passou, por assim dizer. Segundo teste, Satanás disse: mas ele ainda tem pele. E o homem, entenda o que eu vou dizer aqui, por natureza é narcisista, ele gosta demais da sua carne, ele gosta de cuidar da sua aparência. Não estou dizendo que a gente não possa cuidar da nossa aparência, porque eu também não queira parecer aqui tudo esculhambado. Nós precisamos pentear o nosso cabelo, precisamos colocar uma roupinha bem passadazinha, senão nós ficamos feios na foto. Mas, meus irmãos, nós gostamos demais da nossa pele, e Satanás sabe disso, e disse para Deus: pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida. Toca ali na carne. E aí então vem o segundo teste: doenças, tumores, úlceras malignas. E aí Jó então agora é cometido dessa enfermidade, e ele está no pó e na cinza, no caco. Os 3 amigos chegam para consolar e não entendem o que está acontecendo. E aí agora o terceiro teste, meus irmãos, são as acusações que Jó está enfrentando dos seus amigos. E aí então é um período muito longo, que é o que nós estamos vendo aqui. Aqueles 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vão tentar analisar a situação de Jó e dar uma palavra. Todos eles, os 3, palavras equivocadas, porque eles não sabem qual é o plano de Deus na vida de Jó. Na verdade, nem Jó sabe tão claramente o que está acontecendo com ele. E nós estamos aqui então hoje no capítulo 15, na segunda sessão de palavras desses amigos. Vocês devem lembrar que o capítulo 3, é só para refrescar a memória de vocês, são palavras que Jó proferiu, que eu disse aqui para vocês, não é exemplo de oração. O capítulo 3, Jó pede para morrer, pede para Deus matar ele. Jó quer que alguém amaldiçoe o dia que ele nasceu. Ele chegou à conclusão que não foi muito bom para ele a mãe dele ter leite nos seios para amamentar ele. Vocês devem lembrar disso. O capítulo 4 e o capítulo 5, 2 capítulos, foram as palavras de Elifaz rebatendo as palavras de Jó. O capítulo 7, o capítulo 6, nós vamos ver Jó se defendendo dessas acusações. Depois nós vamos ver Bildade falando e Jó se rebatendo. Zofar vai falar e Jó se rebatendo. O último a falar foi Zofar, e Jó rebateu. Capítulo 11, deixa eu dar uma olhadinha para não errar aqui. Foram 3 capítulos. Capítulo 12, acho que é isso mesmo, capítulo 12, 13 e 14. Quem estudou aqui, tem um vídeo gravado aí sobre a exposição desse assunto. São palavras que Jó se defende das acusações. Só que agora nós voltamos àquele argumento de Elifaz.
Depois que Jó falou, Elifaz vai pegar a palavra de novo, e é o que nós vamos ver hoje. E meus irmãos, vai piorar a situação para o lado de Jó, segundo as acusações. O que nós vamos ver hoje aqui é Zofar falando sobre as iniquidades de Jó. Que Jó era pecador, nós sabemos, Jó já disse isso. Uma coisa é você ter alguém apontando o dedo para o teu pecado, alguém querendo trazer à tona a tua imundície, alguém jogando isso no ventilador, alguém fazendo acusações para todo mundo saber que você é um miserável pecador. É isso que ele vai fazer aqui. Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. São 35 versículos, eu não vou expor hoje todo o capítulo, que é muito assunto. Eu vou dividir em 2 blocos, como está aí na Bíblia. Do 1 ao 16, nós vamos ver as perguntas que ele irá proferir para Jó. Do capítulo 17 até o finalzinho, nós vamos ver Elifaz dizendo que o sofrimento nesse mundo é só para o ímpio, para o injusto, para o iníquo. Se existe algum justo sofrendo, é porque na verdade então ele não é tão justo assim. Você conhece alguma teologia hoje assim? Ou alguma igreja que diz, olha, se você está sofrendo é porque alguma coisa está escondido aí na tua vida. Porque na verdade o crente não é para sofrer, o crente é para desfrutar toda a alegria de Deus aqui neste mundo. Então pare de sofrer. Isso é teologia de Elifaz, está aí em muitas igrejas, meus irmãos. É o que nós vamos ver aqui no capítulo 15, ok? Se eu pudesse dar um tema para o estudo de hoje, talvez seria tirado do texto: a tua iniquidade ensina a tua boca, porque o homem fala do que o coração dele está transbordante. Então esse vai ser o tema. Então a lição no final vai ser: cuidado, boquinha, com o que você fala. Lembra da escola dominical? A musiquinha para as crianças? Cuidado, boquinha, com o que fala? De fato é isso mesmo. Por quê, meus irmãos? Na hora da dor, a sabedoria nos falta. A gente começa a falar sem raciocinar. Você conhece gente assim? Que na hora da dor, da luta, da aflição, daquilo que não está dando certo, e aí então ele começa a fazer análise, e aí então ele começa a falar. E tem gente que diz assim: pastor, deixa eu falar, porque se eu não falar eu vou ficar doente. Então a pessoa fala, ok, fala, só que depois você vai dar conta de tudo que você fala. Elifaz sabe disso, e ele vai acusar Jó, porque Jó, 3 capítulos nós vimos aqui, Jó falou, e Elifaz falou assim: agora eu vou pegar as tuas palavras. Então vamos lá, meus irmãos. A escola dominical, você pode perguntar, então eu vou fazer pergunta. Quem é que está falando aí no capítulo 15? Oi? Isso, Elifaz. Então, para você entender o que está acontecendo aqui, não é Jó que está falando, não é o narrador que está falando, não é Deus que está falando e nem é Satanás que está falando, porque no livro aqui nós temos a apresentação desses falando. Quem está falando no capítulo 15 é Elifaz, um dos amigos de Jó, dos 3. Ok? Outra pergunta: o que é que ele está falando? Aí você vai dizer assim: ah, pastor, aí é demais, que eu ainda não li totalmente o capítulo 15. Bom, eu já disse aqui o que é que ele vai falar. Ele vai falar palavras de acusações. Ele vai acusar Jó, ele vai dizer que Jó é um pecador, é um iníquo. Jó pratica iniquidade. E a última pergunta: por que Elifaz fala isso, meus irmãos? Então são 3 perguntas: quem, o que e por quê. Quem está falando? Elifaz. O porquê, ou o que ele está falando? As acusações. Mas por quê? Eu também já respondi isso aqui. Isso, por causa das palavras de Jó, que se defendeu no capítulo 12, 13 e 14. Tá bom? Pegaram aí? Esse é o enredo do livro de Jó. Então, daqui para frente nós vamos ver isso. Elifaz fala e Jó se defende. Aí Bildade vai falar e Jó se defende. Zofar vai falar e Jó se defende. E depois desse bloco,
Só Elifaz e Bildade irão falar. Zofar vai sumir da história. Vai aparecer um outro personagem, Eliú. Esse então para mim é o pior dos três, que nós vamos ver lá na frente, tá bom? E no final nós vamos ver Deus falando com Jó e depois restaurando a sorte de Jó. Aqui nós não estamos vendo Deus falar, é os amigos falando e Jó se rebatendo, tá bom? Então vamos lá para o capítulo 15, vou ler o versículo de 1 a 4 aqui. Diz assim, acompanhe a exposição do texto. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita? Tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a Ele devida. Então acompanhe aqui o raciocínio, meus irmãos. Elifaz, depois que ouviu as palavras de Jó, ele chegou à conclusão de que aquilo que Jó está falando são palavras jogadas ao vento, são palavras que não edificam, são palavras de um coração aflito. A princípio, meus irmãos, Elifaz está correto. É isso mesmo, uma pessoa aflita começa a falar bobagem. E eu penso, meus irmãos, humanamente falando, quantas bobagens nós já ouvimos Jó falar aqui, que jamais nós teríamos condições de falar. Contudo, Deus conhece o coração de Jó. Ainda que são palavras ditas na hora da aflição, as suas emoções estão abaladas, entenda o que eu vou dizer. Deus leva em consideração isso, meus irmãos. Isso é bom para nós sabermos disso, porque se o Senhor Deus, nós que somos filhos dele, fosse pegar cada palavra nossa dita na hora da dor e quisesse acabar conosco, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, ainda que Elifaz sabe que o que Jó disse é bobagem, contudo Elifaz não sabe que Deus está do lado de Jó. E se Deus está do lado de Jó, meus irmãos, quem será contra Jó? Nem Satanás, nem os três amigos e nem a doença, porque Deus é com ele. E isso é um consolo para nós. O apóstolo Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo respondeu: nada. Então, ainda que Elifaz está fazendo uma análise aparentemente saudável, verdadeiro, mas no final essas palavras de Elifaz são equivocadas. Então olha aí comigo o que ele disse no versículo 12 e 13 sobre Jó. Versículo 12 e 13 de Jó 15. Por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos? Para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Prestar atenção aqui, o que é que está acontecendo? Elifaz está dizendo: tudo que você está falando, Jó, é uma bobagem. Você só está proferindo com as palavras aquilo que o teu coração está cheio. Então, voltando aí para o capítulo 15, versículo 4, Elifaz diz assim: com essa atitude, Jó, que você está tendo, das suas palavras, você torna vão o temor de Deus. Meus irmãos, quando Elifaz disse isso aqui de Jó, tocou assim no mais íntimo de Jó, porque vocês lembram que tanto o narrador quanto o próprio Deus diz que Jó é um homem temente a Deus. Só que agora Elifaz está dizendo: não, Jó, na verdade, essa tua atitude de falar sem pensar, segundo a análise de Elifaz, torna vão o temor de Deus. Ou seja, as pessoas que tanto viu você na hora que você estava bem, temendo a Deus, agora vendo você nessa situação, vão pensar que o temor de Deus é coisa nenhuma, não é nada, porque você não está dando exemplo. E, meus irmãos, a pior coisa que tem é alguém exigir de nós, servos de Deus, postura
reta diante do sofrimento quando nós estamos bem. Ninguém consegue viver assim, nem pastor. Você pode ver uma pessoa íntegra, temente a Deus, servindo a Deus com alegria, quando ela está tudo tranquilo com ela, mas começou a sofrer, as coisas mudam, o semblante muda, a conversa muda, as lágrimas nos olhos brotam. Isso é natural. Só que ele está acusando Jó, dizendo: Jó, mas a tua atitude está fracassando o temor a Deus. Não é isso aí? Versículo 4: tornas vão o temor de Deus. Capítulo 13, versículo 23. Essas são as palavras de Jó que ele está aqui se baseando. Capítulo 13, versículo 23. Jó disse assim, disse para Deus: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Isso daqui Jó falou com Deus. Possivelmente ele que estava perto, ouviu e falou: que isso, Jó? Quem é você para poder questionar a Deus sobre as suas culpas? Porque, meus irmãos, quem é que tem coragem aqui na manhã deste dia, ou quem está nos ouvindo, de chegar para Deus e dizer isso daí? Olha, quantas culpas e pecados tenho eu? O que você acha que Deus vai falar? Deus que conhece cada um de nós profundamente, conhece, meus irmãos, as intenções do nosso coração. O Senhor Deus conhece os pecados ocultos no nosso coração que nem nós conhecemos. Por exemplo, todos vocês que estão aqui, eu sei que vocês procuram viver uma vida santa. Vocês nem imaginam o pecado de vocês hoje ainda ou essa semana. Com toda certeza vocês irão pecar. Deus já conhece. E isso faz vocês culpáveis diante de Deus, mesmo vocês ainda nem pecaram. Então você pode estar perguntando assim: pastor, então aquilo que eu fiz, que eu nem imaginava, que me pegou de surpresa. Ô, minha irmã, muito obrigado. Uma aguinha é uma maravilha. Irmã Marília, se a senhora quiser molhar a garganta aí, tá bom? Ah, já tem aí, muito bem. Deus já sabia. Aí alguém pode pensar assim: mas pastor, se Deus já sabia que eu ia fazer aquilo de errado, que eu nem imaginava, por que é que Ele não me ajudou? Bom, você não é um robô, você não é uma máquina de inteligência artificial que está programada para alguma coisa. Você é um ser pensante, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem a liberdade de escolha, de decidir pecar e não pecar. Então, quando você é pego pelo laço do pecado no teu coração e cai, a culpa é de quem? É de Deus, que já sabia e não te livrou, ou é sua, que decidiu pecar? Bom, conhecedores da liberdade que Deus nos deu, é nossa, meus irmãos. Esse é o drama da responsabilidade humana diante da soberania de Deus. Não somos robôs. Eu não estou falando de livre arbítrio, eu estou falando de arbítrio que está condicionado ao pecado. Eu tenho arbítrio, mas a questão é: ele está livre? Se ele está livre, então eu posso decidir escolher Deus todo dia. Agora, se ele está condicionado a alguma coisa, então ele não é livre. E como, teologicamente falando, eu sei que meu arbítrio está condicionado, quando eu escolho Deus todos os dias, é porque existe uma graça especial sobre a minha vida, que me orienta, que me guia, que me coloca nos trilhos para que eu possa escolher Deus. Sem essa graça, meus irmãos, o meu arbítrio está inclinado ao mal, ainda que eu tente fazer coisas boas. É assim que nós entendemos. Então, ele sabe que Jó aqui vive de maneira a testemunhar diante de Deus, só que agora o testemunho dele é um testemunho que faz com que o temor de Deus seja vão. E Jó falou: Senhor, me notifica aí,
Ninguém pode fazer isso mesmo, porque se Deus notificar, não é isso que está no versículo 23? Olha lá, notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Se Deus fizer isso, meus irmãos, acabou. Quem é justo diante de Deus? Aliás, vai ser essa palavra de ele faz aqui. Ninguém. Mas ainda em Jó, capítulo 10, versículo 1, que são palavras de Jó. Jó havia dito assim, e ele faz ouviu: a minha alma tem tédio à minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Ele faz ouviu isso. Pô, peraí, Jó, você está com tédio, você está depressivo, você está melancólico, então você vai começar a falar livremente sobre o que está acontecendo com você, você vai lançar para Deus as suas queixas, vai falar tudo. Ele diz, sim, eu vou falar ainda com amargura da minha alma. Pensa, quem é casado aí vai conversar, né? Vai ter a discussão de relacionamento, e aí a mulher com amargura no coração vai conversar com o marido. Imagina como é que vai ser a conversa. Ou vice-versa, o marido está amargurado, coração cheio de amargura, e vai conversar com a mulher. Imagina a conversa. Ou os pais estão amargurados e vão conversar com os filhos. Agora imagina você amargurado e vai conversar com Deus. Ainda que eu tenho nas Escrituras a liberdade de lançar para Ele mesmo as minhas ansiedades, mas meus irmãos, nós estamos falando com um ser que é Pai, e é verdade, mas que é Senhor, que é Deus Santo, justo. Então eu posso falar qualquer coisa a Ele. É por isso que Paulo nos informa em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, porque esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui ele faz, não tem ideia de que o próprio Deus está assistindo Jó, nas fraquezas de Jó. Ainda no capítulo 10, no versículo 7, olha o que Jó disse. Está falando aqui com Deus, tá bom? Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Ué, Jó, você não é culpado? Claro que Jó é culpado porque ele é pecador, mas aqui é o análise que ele está fazendo daquilo que ele está sofrendo, das acusações que estão fazendo para ele, daquela situação. Ele diz, tu sabes que eu não sou culpado, e não há um motivo da minha parte, por assim dizer, de receber esse castigo que o Senhor está fazendo comigo. E se eu estou recebendo esse castigo, então o que é que está acontecendo? Ah, meus irmãos, esse é o drama no coração de Jó, porque nem Jó consegue responder isso. Então, voltando lá para Jó 15, só estou tentando mostrar para vocês o que ele faz, está tentando dizer para Jó diante das palavras de Jó, porque Jó foi ousado com Deus. Ele já pediu para Deus notificar os pecados dele, ele vai falar com amargura de coração, e ele está dizendo, eu não sou culpado. Isso é ousadia de um servo de Deus. Ele faz disso, Jó, então já que você disse isso tudo, você está tornando o temor de Deus em vão. E aí lá no versículo 13, nós lemos aí o versículo 12 e 13, né? O versículo 12 diz assim, olha as perguntas. Por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos? E olha o versículo 13. Para voltares contra Deus o teu furor, e deixares sair tais palavras da tua boca. Mateus capítulo 12, versículo 24, já citei aqui para vocês, mas vou mostrar o texto. Uma vez o Senhor Jesus falando dos fariseus, ou com os fariseus, chegou um dado momento que ele vai dizer isso, olha, mas os fariseus ouvindo isso murmuravam, será que é isso daí? Este não espelha o demônio. Não, é Mateus 12, desculpa, 34, minha irmã, versículo 34, isso. Depois do embate com os fariseus, o Senhor Jesus tinha coragem, chamando eles raças de víbora. Você sabe o que é raça de víbora? É ninhadas de cobra.
E pensa você cair num lugar que está cheio de ninho de cobra. Raças de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós sabemos disso. Então quando você diz para mim, pastor, me deixa falar porque eu preciso falar, eu fico preocupado com isso, porque o que é que está cheio do teu coração? Porque o que você vai falar é o que está cheio do teu coração. Se ele estiver cheio da palavra de Deus, então pode falar. Mas se estiver cheio de outras coisas, é um perigo, meus irmãos, falar. Então ele faz disso. Como é que você pode ter essa coragem? Volta lá para Jó 15, versículo 13. Como é que você pode voltar para Deus o teu furor e deixar sair tais palavras da sua boca? Jó, você não tem sensatez? Vocês lembram do salmista no Salmo 73? O Salmo 73 é aquele quadro que o salmista começou a observar a prosperidade dos ímpios. Ele é um crente piedoso, servo fiel ao Senhor, e começou a analisar a situação. Falei, puxa vida, eu sou fiel a Deus, passo um aperto lascado, tudo difícil para mim. E olha aí o meu vizinho, que nem teme a Deus. Aliás, ele é um blasfemo, tudo dá certo para ele. Ele até se tornou um juiz de uma Suprema Corte. O cara parece Deus na terra, dá tudo certo para ele. E para mim, só paulada. E aí então, num dado momento, esse sábio invejou a prosperidade do ímpio. Vocês lembram isso? Salmo 73. E é interessante que quando ele cai na sensatez, ele diz assim, Salmo 73, versículos de número 14. Presta atenção no detalhe aqui, meus irmãos. Diz assim: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Parece Jó falando aqui, né? Isso é o salmista do Salmo 73, versículo 15. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. O salmista falou, pelo menos a gente tem aqui a descrição no Salmo, daquilo que ele pensou. Geralmente nós temos na Bíblia o registro daquilo que alguém falou, mas o Salmo 73 é o registro daquilo que o salmista pensou. Só que ele está dizendo o seguinte: o que eu pensei, se eu pensasse em falar, eu iria pecar. Então tudo que está no Salmo 73 não são palavras dele, é o que ele pensou. A gente fica pensando assim, como é que a gente tem um registro de que alguém pensou o que ia falar e não falou? Não parece que são palavras? Aí olha só a continuação do texto, versículo 16: em só referir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Deles quem? Dos ímpios. Então ele contemplou a prosperidade do ímpio, viu que realmente o ímpio parecia viver melhor do que o justo, mas ele viu o fim. Ele falou, opa, então não vou nem falar, porque a boca fala do que está cheio o coração, e eu não vou deixar transparecer o que está cheio o meu coração. Às vezes, meus irmãos, a gente fica com raiva, a gente fica irado, e tem hora que dá vontade de falar uns negócios. Quem é casado aqui sabe disso. Mulher, se eu falar o que está na minha cabeça, eu vou acabar com você. E tem marido que é assim mesmo, que nas palavras acaba com a esposa, porque fala sem sabedoria, fere só com palavras. Mas às vezes é melhor você ficar só lá com os teus pensamentos para lá. Entrega para Deus, é melhor. Assim, eu estou querendo xingar, mas eu não vou fazer isso porque primeiro eu sou crente, segundo porque se eu fizer isso a minha reputação vai embora. Porque, meus irmãos, nós somos pecadores demais na hora de falar. Por isso é que Tiago diz o seguinte: esteja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irar. Não foi à toa que Deus nos deu uma boca, duas acústicas, duas orelhas, uns têm uma orelhinha pequenininha, outros têm um pouquinho maior, mais orelhas, e na nossa boca que tem uma língua que às vezes é uma língua felina, Deus cercou com muros de dente. Às vezes quando você dá uma mordida na língua, porque se deixar a gente fala. Ele faz, sabe disso.
e ele ouviu o que Jó disse. Ele está pegando as palavras de Jó. Está dando para vocês entenderem, meus irmãos? Então, volta os seus olhos para o capítulo 15 de Jó. Vamos lá. Versículos agora de 5 a 7. Primeiro, ele faz disso: Jó, você está lançando as suas palavras ao vento. Uma ciência, né, de vento. Agora ele vai questionar se Jó é sábio. Nós que buscamos a sabedoria de Deus, alguém questionar essa sabedoria é ruim demais. E Jó é um sábio. Mas olha o que ele faz, diz aí, versículos 5 a 7. Jó 15, de 5 a 7. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolhestes a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Preste atenção nas acusações que ele faz a Jó. Olha comigo aí o versículo de número 7 e 10 do capítulo 15. Versículo 7. Como eu acabei de dizer aí: és tu, porventura, o primeiro homem que nasceu, ou foste formado antes dos outeiros? Versículo 10. Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Que isso ele faz? São duas perguntas aqui que ele fala com Jó. Ele quer questionar e desqualificar Jó. Primeira pergunta ele faz, está aí no versículo 7. Você foi o primeiro homem que nasceu? Encanecidos, né? Encanecido é alguém que tem cabelo branco. São os anciãos, os que têm as cãs. Por exemplo, diácono Gilton, presbítero Ioque. Deixa eu ver, eu estou falando só dos homens para não falar das mulheres, porque mulheres não gostam de falar que tem cabelo branco. A gente fala assim, cabelos grisalhos, não é isso? Então a palavra aí, minha irmã Marília, encanecido, não é? Deixa eu achar aqui a palavra. Versículo 10. Essa palavra que ela perguntou aí. Encanecidos e idosos. É gente que tem cabelo branco. A ideia aqui é que quem tem cabeça branca é gente sábia, é gente experiente. Por exemplo, estou vendo o Mateus aqui, que não tem um fio de cabelo branco, né, Mateus? Novinho. Então a ideia que se tem é jovem ainda, isso daí não tem experiência de vida, não tem sabedoria nenhuma. Bom, não é assim, meus irmãos. Porque nós sabemos que tem gente que tem cabelo branco na cabeça e que comete bobagem por aí, fala um monte de bobagem. Mas aí, irmã Marília, esse é o sentido, tá bom? Que o idoso é que, na verdade, na cultura judaica, era desse jeito. Os sábios eram considerados aqueles homens de mais idade, que tinha cabeça branca, os anciãos da nação de Israel. De fato, eles eram homens sábios mesmo. Tinham sabedoria, experiência de vida, isso conta demais. Só que ele está dizendo assim para Jó: ô Jó, você está se considerando sábio? Você foi o primeiro homem a nascer? Eu não sei se ele faz aqui, eu imagino que sim. Tinha o conhecimento do registro do primeiro homem criado por Deus. Quem foi o primeiro homem criado por Deus? Só que ele usa a palavra aqui no versículo de número 7. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Quem é o primeiro homem que nasceu? Ou quem foi? Quem? Todo mundo vai no Adão, né? Uma vez perguntaram para o reverendo Augusto Nicodemo se Adão tinha umbigo. Umbigo? Porque naturalmente o umbigo dá-se a ideia de que estava ligado a alguém, humanamente falando. Bom, se Deus fez o homem do pó da terra, qual a necessidade de ter umbigo? Eu não sei, a Bíblia não diz isso e eu também não vou ficar aqui na especulação. Mas o primeiro homem a nascer foi Caim. É o que a Bíblia nos apresenta. Que a Bíblia diz que era do maligno e que matou o seu irmão Abel. Que história, hein? Ele está dizendo: você é tão sábio assim? Você é das antigas? Você foi o primeiro homem a nascer? Essa é a primeira pergunta. E Jó calado. Segunda pergunta, ainda no versículo 7. Olha aí.
ou fostes formado antes dos outeiros? E aqui agora colocou Jó antes da criação. Vocês sabem o que é um outeiro? Irmã Marília, o que é um outeiro? Ah, muito bem, é isso aí, irmã Marília. Professora, né? Professora tem disso. Outeiros são os montes. Ô Jó, você é alguém tão sábio que existe antes das montanhas? Antes de Deus separar a água da terra seca? Então, são perguntas irônicas aqui. Está dando para vocês acompanharem, meus irmãos? Jó já está sofrendo, ele está com úlceras malignas, está no pó e na cinza, e agora tem pessoa que está colocando Jó mais para baixo ainda. Quem é você, Jó? Você que foi tido um homem íntegro, reto, temente a Deus, você está demonstrando agora um tolo. Aliás, já foi dito isso antes sobre Jó. Versículo 8 e 9, acompanhe aí do capítulo 15. Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitastes a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Esse nós aqui, eu não sei se está falando dele, dos dois amigos, ou se ele está falando dos sábios da sua época, dos anciãos, dos encanecidos, daqueles que têm a cabeça branca. Então me parece que é o mais maduro do grupo dos três, talvez um de idade mais avançada. Aliás, só um detalhe, Eliú, quando for falar lá na frente, ele deixa para falar por último, porque ele se considera mais jovens do que os três. Então me parece que esse Elifaz aqui era alguém assim, de cabeça branca, um sábio. E aí ele está questionando Jó: você com essas palavras suas, você está se fazendo melhor do que nós? Então só pode haver um motivo. Versículo 8: você ouviu algum conselho secreto de Deus? Ou seja, Deus apareceu para você e falou pessoalmente com você? Não é isso que está aí? E a ti só limitastes a sabedoria? É só você que é sábio na terra? Puxa, coitado de Jó, hein? Aí nós vamos ver lá no capítulo 16 as respostas de Jó. Nós vamos chegar lá. O que é que Jó vai falar das palavras de Elifaz? Jó acaba com Elifaz. Vamos chegar lá no capítulo 16. Mas aqui ele está questionando: você acha que é só você que é sábio na terra? Que sabedoria é essa, que na hora da dor você expressa suas queixas terríveis? Capítulo 15, versículo 14 a 16. Olha comigo aí. Ele faz aqui, ele diz que Deus não confia. O que ele vai falar aqui é muito sério, meus irmãos. É terreno sagrado que nós vamos pisar aqui. Aliás, já estamos pisando. Mas o que ele vai falar aqui é algo terrível. Olha o versículo 14. Ele diz assim: que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Versículo 15: eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Meus irmãos, perceberam o que ele está fazendo com Jó aqui? Só que agora ele vai fazer uma análise da ação de Deus na face da terra e nos céus. Que autoridade tem para fazer isso? Bom, aí quem já estudou aqui o capítulo 4 e o capítulo 5, que foram as palavras de Elifaz, vocês sabem quem está influenciando Elifaz a falar. Quem é que está por detrás das palavras de Elifaz? Quem lembra? O Marco falou ali com toda a propriedade. Satanás. Aquele sonho que ele teve, vocês lembram? Quando ele viu um espírito que ele disse que era um vulto, que sussurrou no ouvido dele e que o corpo dele arrepiou. E ele falou assim: ele falou comigo, mas eu não entendi as palavras não.
mas ele me deu orientação. Deixa eu só relembrar vocês esse texto aqui, e talvez possa ter alguém aqui que não estava na aula e não participou. Capítulo 4, por gentileza. Deixa eu ver se é capítulo 4 mesmo. Deixa eu achar o texto aqui. É o texto que fala que ele teve um encontro aí com um ser misterioso. Isso, capítulo 4, versículo 12. Acompanhe essa narrativa aqui. Isso aqui são palavras de Elifaz, tá bom? Ele diz assim, ó: uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela, das palavras. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Versículo 15 e 16. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, o espírito, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Então ele não sabe quem é um espírito, e aí ele ouve uma voz, e essa voz é para orientar Elifaz no que ele deve falar sobre Jó. Porque vocês sabem que a investida de Satanás é em cima de Jó. Jó adora a ti, Deus, porque ele tem, porque ele é alguma coisa diante do Senhor. Então Satanás está fazendo de tudo para fazer Jó blasfemar na cara de Deus. E uma outra pergunta para relembrar vocês: o que é blasfemar no livro de Jó? Isso é matéria de fato, nós já falamos aqui. Só para lembrar vocês, o que seria blasfemar no livro de Jó? Quem responde? Porque é isso que Satanás quer que Jó faça. Esqueceram? Isso, a irmã Solange fala. Isso, a irmã Solange e a irmã Lorena lá disseram: amaldiçoar a Deus. Esse é o ponto de Satanás. Ele quer que Jó chegue num ponto tão deplorável que Jó diga: maldito é Deus, ou amaldiçoar a Deus, ou então dizer que Deus é injusto, porque aquilo que está acontecendo com ele, sem causa aparente, é uma injustiça da parte de Deus. Então Satanás está empenhado nisso. Todo livro é isso. E Satanás vai usar as pessoas. Ele já usou a mulher de Jó. Vocês lembram disso? A mulher de Jó disse: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Lembram disso? E agora Satanás está influenciando os supostos amigos de Jó. Então as palavras de Elifaz para nós, ainda que possam parecer verdadeiras, meus irmãos, são palavras que têm por detrás uma influência maligna. Por isso é que lá na frente o Senhor Deus vai dizer assim: olha, as palavras de Elifaz, de seus amigos, causou ira no meu coração, mas as de Jó, ainda que foram duras, de um coração amargurado, eu as aceitei. Por isso é que Jó é restaurado da sua sorte. Nós vamos chegar lá na frente. Então, volta os seus olhos aí para o capítulo 15, porque no finalzinho, no versículo 15, deixa eu destacar aqui 3 pontos e tirar uma lição para nós aqui. São 3 palavras aqui que Elifaz usa sobre Jó. Olha aí no versículo 15. Na verdade, o versículo 16, né? No 15 ele disse que Deus não confia nem nos seus santos. Não sei de onde ele tirou isso. Deus não confia. Os santos aqui, você pode imaginar, são os servos dele ou são os anjos bons? Porque ele faz referência aos céus, né? Que também não são puros. Então ele está falando de impureza. No versículo 16 ele fala de algo abominável. Ele está falando de Jó, falando: Jó, você é impuro, você é abominável e você também é corrupto. Olha lá o versículo 16: quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água.
Hoje a gente escuta essa palavra corrupto, o que vem à nossa mente? Quem são os corruptos na nossa época? Os políticos, né? A polícia e os pastores são as três classes que emanam aí a evidência de corrupção. Mas na palavra de Elifaz, corrupto é aquele que não tem sabedoria nas palavras para falar com Deus. E abominável? O que é uma pessoa abominável, meus irmãos? É o principal dos pecadores. A irmã Solange está dizendo que é o pecador aos extremos. Meus irmãos, uma pessoa abominável é uma pessoa detestável, é uma pessoa desprezível, é uma pessoa, numa linguagem mais rebuscada, é uma pessoa execrável. Sabe o que é uma pessoa execrável? A palavra até bonita, né? Isso é abominável ou abominação. Ele está falando isso de Jó. Oxa vida, muito amigo, né? Esse ele faz aqui, muito amigo. Diz que amigo é aquele que fala a verdade na nossa cara. Eu penso que deva ser assim, porque amigo é aquele que te chama e te corrige, que é junto com você, que quer ver o seu bem. Mas, meus irmãos, aqui essas palavras de Elifaz parece que não quer ver o bem de Jó, coisa nenhuma. Muito bem, meus irmãos, a pergunta que a gente pode tentar responder agora, que a hora está excedida ali, 2 minutos. O que isso aqui tem a ver com a gente, meus irmãos, hoje? E para você que está acompanhando aí. Vocês perceberam aqui acusações? Nós estamos vivendo numa época, meus irmãos, que aqui no Brasil, ser cristão está começando, está tendo lampejos de que nós vamos receber várias acusações. Os cristãos ao longo da história já receberam várias acusações de serem considerados fora da lei, de serem alguém que não contribui para a sociedade, e não foram poucas vezes que eles foram perseguidos. Dá uma olhadinha hoje o que está acontecendo na Nigéria, a perseguição intensa sobre os cristãos, aqueles que querem viver uma vida piedosa e santa diante do Senhor Deus. Se levantam pessoas, meus irmãos, com acusações, e aí há uma sentença de morte para famílias inteiras. Pensa, meus irmãos, no Brasil, uma corte que nós temos do jeito que está aí, de repente elabora uma lei, e essa lei vai vir sobre os cristãos no Brasil. Imagina, você pode pensar assim, não, mas o Brasil é um país cristão. Meus irmãos, não se enganem. O que é que está por detrás dos acusadores dos crentes, meus irmãos? Não é a pessoa em si. De vez em quando a gente vê uma pessoa se levantando contra a igreja. Eu olhando para o livro de Jó, eu fico imaginando, Satanás está por detrás desta mente brilhante, fazendo com que essa pessoa se ache a mais sábia da terra, tomando decisões que vão contra princípios que as Escrituras nos estabelecem. E qual é a nossa postura, meus irmãos, diante disso daí? O que é que nós devemos fazer? A nossa luta, meus irmãos, não é contra carne e contra sangue. A nossa luta não é pegar em arma para defender a nossa fé. Quem faz isso é quem está investido com a autoridade. Com isso eu não estou dizendo que eu sou contra a pessoa se armar. Eu sou a favor que a pessoa tenha arma se o país lhe dá direito. Mas o que eu estou dizendo é que a nossa fé, nós os cristãos simples, não precisamos pegar em arma para defender. Nós temos quem é por nós. Jó aqui não sabe do que está acontecendo, mas Deus é com ele, e Deus está defendendo Jó das acusações. Nós vamos ver isso aqui no final. Então aconteça o que acontecer com você, seja as acusações que forem, seja as aflições que forem, tenha uma visão de que existe um Deus que é todo poderoso, Senhor absoluto, que controla a história da nossa vida aqui neste mundo. Porque às vezes tem coisas que acontecem com a gente que a gente não tem resposta. Por quê? Por quê? Por quê? E nós não vamos ter resposta exata. Mas uma coisa eu sei, eu tenho um Deus que é por mim. Então, parafraseando as palavras do sábio do Salmo
do Salmo, deixa eu achar o Salmo aqui na minha mente, Salmo 19, acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui. Vemos agora na mente da gente que a gente fica tentando buscar referência. Deixa eu ver isso aqui. Salmo 19, versículo de número 14. É isso daí. Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A Ele seja a glória, meus irmãos. Encerramos aqui a primeira parte da exposição de Jó, capítulo 15. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu sei que o tempo está curto aqui, mas alguma pergunta? Peraí, só um minutinho. Não tem o microfone aí? Tem. Para sair o som ali. Só um minutinho, Solange. A irmã Solange aqui, Robson. Aqui, isso. Sueli, só mais um minutinho. Sim, Solange, pode falar. Peraí, deixa eu ver lá se vai sair o som. Vai, pode falar. Logo que a gente logo quando me converti, né? Uhum. Então, eles ensinaram assim. Se você vê uma pessoa passando necessidade, seja da família, amigos, alguém, não ajude às vezes, porque Deus está tratando com ela. Mas aí eu lembro aquela parte de Jesus falou assim, dai a todo que te pede. Aquele que te pedir emprestado, não negue, tendo condições. Eu ficava, depois que eu amadureci um pouco mais, porque a pessoa, mas como que eu vou saber se a pessoa, Deus está tratando com a pessoa e eu vou deixar de ajudar se Ele tem um mandamento para a gente ajudar? Eu estou vendo que cabe um pouquinho dentro desse texto, né? Que Deus estava tratando e a pessoa estava tendo julgamento em cima de Jó, né? Estava tendo acusação. Isso. E como que a gente vai, nós agora, né? Na nossa atual aqui, como que eu vou deixar de ajudar alguém? Porque eu falo assim, Deus está tratando com ela, então eu não vou ajudar. Você está entendendo? Porque Deus está tratando. Sim. Talvez, minha irmã Solange, a resposta está naquela pergunta que o Senhor Jesus... naquela pergunta que o Senhor Jesus respondeu dos fariseus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí, para responder essa pergunta, o que é que o Senhor Jesus fez? Ele conta aí a parábola do bom samaritano. Então, a parábola do bom samaritano talvez responde isso daí. Qual deve ser a minha atitude com alguém que está sofrendo? Ou que eu estou diante de uma situação que eu vejo que realmente a pessoa está precisando. Como é que foi aquela parábola lá? Estava descendo os sacerdotes, os levitas, e o que é que eles fizeram? Passaram de largo. E passou um homem, era samaritano, e socorreu lá aquela pessoa. E aí o Senhor Jesus, no final da parábola, dizendo, olha, qual dos três você acha que foi o próximo daquele moribundo? A resposta foi óbvia: o que pegou ele e ajudou. O que é que o Senhor Jesus disse? Vai e faça tu. Então, o ajudar é necessário. Agora, que Deus está tratando com a pessoa também é um outro fato, mas isso é uma questão com Deus. O que cabe a mim é realizar essas obras que glorificam o Senhor Deus. Não cabe a nós julgar e deixar de ajudar, porque nós achamos que deixa ela tratando, não vamos ajudar. Isso então não é o correto. Isso, claro que com sabedoria, Solange, porque tem muitas pessoas que são espertas, que se valem disso daí, porque sabe que o crente é mão aberta, gosta de ajudar, e tem gente que aproveita. Então, claro, com sabedoria você faz uma análise, mas sempre devemos ajudar. Por exemplo, aqui nessa igreja nós temos a junta diaconal. Eu sempre aconselho os nossos diáconos a ajudar o necessitado, mas com sabedoria. Faça uma análise. Quando alguém pede uma assistência, você investiga um pouquinho mais, atenta, porque é dever nosso ajudar. Devemos ajudar, mas não discriminadamente e nem aleatoriamente. Não sei se eu respondi, Solange. Tranquilo? Tranquilo? Posso encerrar aqui? Sim, querido. Sim, vai falar no microfone aí. Isso. A gente olhando assim a Bíblia, aí a gente vê que Jó não é profeta, não é apóstolo,
como é que foi colocado na Bíblia? Tem perguntas que não dá para a gente responder rápido. O que vocês pensam sobre isso? O que ele disse aqui, meus irmãos? Jó não foi um profeta como aqueles profetas, né, que o Senhor Deus chamou e levantou para falar ao povo. Jó não foi um apóstolo. Como que Jó aparece na história? Em outras palavras, por que é que Jó está na Bíblia? É mais ou menos isso, não é? O que vocês me dizem, me ajudando na resposta? Talvez, presbítero Ioque, a necessidade de Jó estar na Bíblia. Jó é um livro antigo, antes da nação de Israel ter sido formada. Talvez a história de Jó era para mostrar, talvez para o judeu, que quando a nação fosse estabelecida, o judeu seria muito vaidoso, e é por causa do pacto, do acordo que Deus fez com esse povo, escolhendo esse povo para ser uma nação de propriedade exclusiva de Deus na terra, para dizer o seguinte: não pense que vocês são os únicos santos na terra que eu escolhi, porque existiu um homem chamado Jó, que nem fazia parte da nação de Israel, não era judeu, não era hebreu, não era nada, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Talvez para quebrar a vaidade no coração dos judeus, quando pegasse o livro e lesse sobre a história de Jó. Porque Não. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Nós ficamos aqui a pensar, presbítero Ioque, quem foi o autor do livro de Jó? E nós aí supomos que fosse Moisés. Se foi Moisés, a nação de Israel ainda não tinha sido estabelecida, porque a nação de Israel só vai ser estabelecida com Josué, quando eles entram na terra prometida, e lá, através das 12 tribos, eles vão ser governados pelos juízes. Então Jó é um livro muito antigo. Talvez está aqui na Bíblia para mostrar, tanto para os judeus e para nós os cristãos: olha, o que eu exijo de vocês é integridade, é retidão de vida, é que vocês me temam e que vocês se desviem do mal. Talvez seja esse o motivo do livro de Jó estar aqui na Bíblia. Sim, Lorena, para acabar lá que as crianças já desceu correndo aí. Pastor, sobre a questão da influência do Estado, né, o Estado como influência na nossa religião, é só uma colocação. Eu tenho visto que nosso Brasil é laico, né? Não tem uma religião definida. Então não deveria ter, né? Mas na prática não acontece isso. Mas eu tenho visto que nossos direitos como evangélicos tem o nosso resguardo, né? Então a gente tem aí a bancada evangélica dentro da política, e o que eu tenho visto é que algumas igrejas tendem a querer separar essa questão da religião e a política, e eu não vejo, eu particularmente, né? Eu vejo que nós como cristãos, nós temos que estar ali defendendo nosso interesse, para não haver isso em outros países, como está acontecendo agora. Tem países que você não pode tomar a Bíblia, não pode falar de Deus, e eu acho que muitos cristãos têm se acovardado, não falado de Deus, principalmente no nosso país. E eu particularmente, eu achava que a minha profissão, ela tinha que ser separada da questão da religião. E hoje eu vejo que não, a minha vida espiritual, ela tem andado lado a lado com a minha vida profissional. Eu acho que nós, como cristãos, nós não devemos acovardar. Assim, nós devemos levar adiante a nossa vida espiritual e lutar mais, e não deixar tanto as influências do Estado, mas lutar pelos nossos direitos enquanto religião aqui no nosso país. Sim, Lorena, a sua profissão é advocacia, né? E como a nossa nação está clamando por bons advogados cristãos que temem ao Senhor Deus. De fato, o que você disse é uma realidade. Eu não sou contra o cristão se envolver na política. Eu influencio, eu falo isso aqui abertamente. Porque a política não é do diabo. Nós temos nas Escrituras os servos de Deus que se envolveram com política. Por exemplo, lá na Babilônia, nós temos os servos de Deus que influenciaram. Por exemplo, no Império Medo-Persa, nós temos aí o registro de Mardoqueu, ou Mordecai, que era um político e que Deus usou lá no meio daquele império déspota para que o povo dele pudesse
ter grande livramento. Então, eu concordo com você, minha irmã. Nós precisamos nos envolver mais na política para fazer a diferença. O problema é quando este envolvimento na política vira grupos partidários. Então, eu tenho problema com partidos políticos, eu não tenho problema com política. Então, se você quiser se envolver na política, eu te aconselho, mas cuidado com o partido político que você se envolve, porque ainda que você tenha boa vontade, boa intenção, dependendo do partido político que você entra, você está entrando por uma furada. Pastor, só complementar um pouco isso aí. Sim. Eu acredito mais do que partido político, ideologia. Se você envolve com a ideologia que é a favor do aborto, você não é cristão. Isso é além do partido, tá? Só uma ponderação. Eu entendi, mas há partidos políticos que defendem ideologia. Então você tem que estar atento ao partido que você se filia. O partido faz muita diferença. Então existe partido que são ideológicos. Aí você tem que ver a ideologia. Essa ideologia é coerente com as Escrituras? Se for, eu te influencio a participar. Se não, pula fora enquanto dá tempo. Tá bom? Fugi um pouquinho do assunto, mas foi boa a sua pergunta, Lorena. A palavra está com a nossa irmã para a conclusão da escola dominical.